Letícia, bom dia. Bom dia, tudo bom, Patrícia? É sempre bom abrir esse espaço, né? A gente agradece a CBN pela abertura de espaço para o PROCON estadual, para que a gente possa levar essas orientações aos consumidores capixabas. Pois é, eu vou até começar com a notícia de hoje. Eu não sei se a senhora já ficou sabendo, né, a respeito do PROCON de Vila Velha, que notificou uma escola particular de educação infantil, depois de denúncias dos pais sobre a exigência de materiais escolares de uso coletivo. A fiscalização aconteceu durante uma ação focada na volta às aulas e identificou que a instituição também ameaçava cobrar os itens no boleto da mensalidade caso os pais não comprassem. Diretora, a lista era para crianças de 1 ano e 3 meses e incluía materiais como pacote de papel A4, fita, cola, caneta permanente, palito, barbante, sacola plástica, itens que são considerados de uso administrativo e, portanto, proibidos pelos órgãos de defesa do consumidor. E mais, crianças de 1 ano e 3 meses também não usam isso, né, diretora? Bom, como é que a gente... vamos começar com isso para exemplificar para os nossos ouvintes o que pode e o que não pode? Claro, Patrícia, é muito importante você destacar isso, né? Existem alguns itens aí que podem até ser considerados materiais pedagógicos, mas precisa ver duas situações. A primeira é deixar claro qual vai ser o uso desse material, qual é o projeto, como que vai ser utilizado, e outro, obviamente, precisa ser compatível com a faixa etária da criança. Então, um bebê, ele não vai manusear determinados tipos de materiais, e mesmo que ele possa manusear, esse material jamais pode ser de uso coletivo, como é o caso aí de uma resma de papel A4, né, por exemplo. Então, são 2 pontos cruciais. O PROCON Municipal de Vila Velha, ele tem atuação, obviamente, dentro do município, também segue a nota técnica do PROCON estadual, que é uma orientação que serve para todo o estado do Espírito Santo, e que os órgãos, né, as instituições precisam cumprir e respeitar o direito dos consumidores. Obviamente que a gente sabe que cada escola tem o seu projeto pedagógico, tem a sua forma de atuar, de trabalhar, mas o respeito ao consumidor, ele precisa estar em todo o processo também. Então, se a escola vai desenvolver algum tipo de projeto que precisa de um material diferente, isso precisa estar claro para os pais, esse projeto precisa ser escrito, de que forma será utilizado, e sempre também num quantitativo condizente, né? Que seja um quantitativo que o aluno vai usar de forma individual e nunca de forma coletiva. Uma outra coisa que chamou a atenção da gente aqui também na CBN foi uma pesquisa do PROCON estadual que verificou até 684%, quase 700% de diferença na compra do material escolar, diretora. Muita coisa. Isso. A gente tem vários itens, de fato, com essa variação, né? Isso mostra sempre, né? Todas as nossas pesquisas de preço, elas indicam isso, que é preciso que o consumidor não vá às compras sem analisar anteriormente. Antes a gente falava muito da preocupação, assim, não comprar material com personagens, né, evitar marcas de renome, que tem outros materiais similares, com qualidade e com valor mais acessível, mas a gente também está falando de uma variação de preço do mesmo produto. Então é importante que o consumidor faça a sua pesquisa. Hoje existe a facilidade de pesquisar, né, através da internet, antes de sair de casa, pedir orçamento de forma antecipada antes de fazer a sua compra, buscar os atacados, que muitas vezes vão ter valores mais acessíveis, e sempre pesquisar. Então a gente realmente identificou uma variação muito grande. Aqueles pais que puderam comprar com antecedência, que compraram, por exemplo, pela internet, conseguiram descontos ainda maiores. Então é importante a gente repensar sempre a nossa forma, né, Patrícia, de fazer as nossas compras, até porque o início do ano é sempre tão sufocante, né? Tanta conta para pagar. Então é sempre bom a gente repensar a nossa forma de fazer as nossas compras de forma sempre consciente. Agora, mais de 600% não é abuso não, diretora? Se a gente estiver falando de marcas diferentes, de produtos que estão fora de uma promoção, por exemplo,
a gente não vai, infelizmente, considerar como abuso. O que a gente vai considerar como abuso? Se houve um momento muito claro, muito ofensivo, né, em um período em que não se justifica. Então, se a gente tinha um material que era vendido a um valor em setembro, em outubro, e agora é janeiro, pensando aí nas voltas escolares, esse preço subiu muito, sem uma justificativa de mercado, né? Não faltou matéria-prima, a gente não teve nenhum tipo de problema logístico nesse mês que justifique isso, pode ser considerado uma abusividade, mas para isso a gente precisa receber realmente essas denúncias dos pais, né? Assim como eles fizeram aí lá em Vila Velha, denunciando essa lista de material escolar, mas encontrando esse preço muito acima do mercado, para que a gente possa, então, notificar essas empresas e fazer uma avaliação. Quanto que foi comprado esse material lá em novembro por eles, né, pelas fábricas, e quanto que está sendo comprado agora, que não justifica esse aumento de forma tão ostensiva. Isso se eu estiver falando do mesmo produto, da mesma marca, né, Patrícia? A gente tem que ter essa avaliação. Às vezes, essa variação, esse percentual, ele se dá na compra consciente, ele não se dá porque o produto aumentou, mas porque nós temos produtos de marcas diferentes, com valores realmente muito diferentes. Perfeito. Agora, outra coisa que precisa ter uma atenção especial por parte dos pais ou dos responsáveis pelas crianças nesse momento de início às aulas é a contratação do transporte escolar, não é isso, diretora? É um momento, primeiro, de pensar na segurança das crianças, né? Saber se dos adolescentes, saber se esse transporte escolar ele é credenciado, né? Isso é fácil observar através do site do Detran. No Detran nós temos lá um credenciamento de todos os veículos que têm autorização, e aí também fazer uma vistoria enquanto pais, né? Contratar, a gente tem feito muitas contratações pela internet, mas fazer uma vistoria, conferir se tem todo o equipamento de segurança, olhar realmente a condição do veículo. Acho que esse é o primeiro e o fator mais importante. Agora, todas as vezes que a gente vai fazer uma contratação de serviço como essa, é importante também que a gente tenha um contrato escrito, que não seja só algo verbal, e que a gente analise esse contrato com muita clareza, né? Quantas parcelas eu estou pagando, como que funciona no período de férias, se eu precisar reincidir esse contrato, tem multa, essa multa é de quantos por cento, até para eu analisar se não há ali uma cláusula abusiva, quantos dias de antecedência eu preciso informar que eu não vou mais usar aquele serviço, se eu atrasar um boleto, qual o percentual de multa que eu preciso pagar. Então, analisar esse contrato também com muita atenção para que o consumidor depois não encontre ali uma armadilha, né, digamos assim. Quando você vai contratar, às vezes você conversa por telefone, às vezes você entra num site, mas é importante fazer, antes de assinar esse contrato, conhecer os veículos daquela empresa, daquele transporte, as condições, pneu, itens obrigatórios de segurança. Os pais podem pedir, olha, eu quero ver seu carro? Devem pedir, mais do que podem, devem pedir, né? É o que eu disse, a gente acaba muitas vezes facilitando a nossa vida, fazer todo o trâmite através, né, da rede social, por mensagens, ligações, mas o que a gente orienta os pais é que eles não assinem nenhum tipo de contrato sem conhecer pessoalmente, não pode ser um vídeo, só uma foto, né? Às vezes aquela empresa tem uma frota, não quer dizer que é aquele veículo que está ali na propaganda que vai ser o que vai carregar seu filho, seu bem mais precioso, né? Então é importante fazer essa vistoria presencial, marcar um horário e conferir os itens de segurança, analisar de fato se aquele veículo ele é credenciado no Detran. É só entrar no site do Detran, lá tem um ícone transporte escolar que você consegue verificar e fazer essa vistoria presencial, olhar todos os itens de segurança e conferir as condições do veículo. Então, só após essa vistoria, né, que a gente chama de uma vistoria familiar e presencial,
que a gente orienta, sim, que os pais assinem esse contrato. Uhum. Informações que devem ser básicas também, dias, horários, endereço, a rota por onde meu filho vai passar para ele não chegar atrasado no colégio, tudo isso tem que estar no contrato também? Tudo isso tem que estar no contrato e também a segurança de que ele vai cumprir um calendário escolar. Muitas vezes, né, as escolas privadas, as escolas do estado, do município, nem sempre tem um calendário unificado. Então, como que funciona no caso desse calendário que é diferenciado? Então, quando chega, por exemplo, em julho, muitas vezes as escolas estaduais e municipais têm um período menor de recesso, as escolas particulares elas têm um período maior. O transporte continua circulando, o calendário escolar do meu filho começa no dia X e vai até o final de dezembro, né? Antes um pouco do Natal. Então, está cumprindo todo esse período, né? Então, é importante que os pais analisem isso para não serem depois surpresados com um período que não há uma cobertura do transporte escolar. Lembrando que nesse contrato também é importante que a empresa ela é responsável por levar e trazer essa criança, independente, né, dos períodos de manutenção de veículo, por exemplo, se o veículo deu algum tipo de problema, porque o pai ele não está contratando aquele veículo, ele está contratando um transporte escolar que leve seu filho e traga em segurança. Então, se o veículo, por exemplo, apresentar algum problema, precisar de alguma manutenção, a empresa precisa substituir esse veículo e garantir esse transporte nesse período também. Perfeito. Dúvidas podem ser tiradas junto ao PROCON de que forma, diretora? Dúvidas sempre através do nosso 151 ou através também do nosso WhatsApp, que é o 31348499. Então, o WhatsApp ele é bom, né? Porque facilita a conversa do consumidor, ele pode tirar foto, fazer vídeo, registrar suas denúncias, chegou para fazer a vistoria de transporte escolar, não achou uma condição bacana, interessante, pode fazer um vídeo, uma foto, mandar e denunciar aqui no PROCON e também no DETRAN, né? Essa denúncia ela pode ser feita nos dois órgãos, a gente atua de forma parceira, mas com atuações diferentes, né? O DETRAN, ele pode suspender essa licença, por exemplo, dessa empresa, desse veículo, no caso, e o PROCON, ele vai notificar a empresa para que ela possa se adequar e não se adequando, pode, inclusive, suspender as atividades daquela empresa. Beleza, só reforçando o WhatsApp do PROCON estadual, gente, 31348499, certo? Certo, Patrícia. Obrigada sempre pelo espaço e que as crianças e os adolescentes possam voltar para as aulas aí na próxima semana em segurança. E os pais também tranquilos. Obrigada, viu, diretora, pela participação. Um bom dia para a senhora e para toda a equipe. Nada, bom dia para vocês também, bom dia para o Adalberto. Um abraço. Um abraço.